A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar a palavra de Deus, o problema da colheita do pecado. Gostaria de compartilhar com você os dois maiores obstáculos para que tenhamos uma expectativa positiva a respeito do futuro. A vontade de Deus é que tenhamos uma forte expectativa de que coisas boas estão para acontecer. Ele não se agrada quando acordamos de manhã esperando juízo e castigo do céu. Como você acordou hoje? Com uma bênção maravilhosa, expectativa de bênção, ou com o coração cheio de apreensão e medo? Não podemos viver uma vida abundante se não temos uma expectativa confiante de que grandes bênçãos estão nos alcançando. Existem dois grandes obstáculos que tiram a nossa esperança: o ensino da maldição hereditária e o ensino da semeadura e colheita do pecado. Vamos considerar cada um deles. A maldição hereditária. O ensino prevalecente no meio pentecostal é a maldição hereditária. O ensino de que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos. Antes que possa ser mal interpretada, precisamos afirmar claramente que existe sim maldição hereditária, mas somente para aqueles que estão fora de Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais maldição hereditária. Na verdade, não há mais nenhuma maldição, porque a palavra de Deus diz que somos nova criatura e as coisas antigas passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essas coisas antigas que passaram incluem cada maldição hereditária. O Senhor Jesus já se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, verso 13. Apesar disso, muitos irmãos ainda vivem com medo de maldições do passado. Se cremos que poderemos sofrer maldições, nunca conseguimos ter expectativas positivas do futuro, porque nunca sabemos quando o pecado de nossos antepassados nos alcançará de forma de maldições. Esse medo e ansiedade rouba de nós uma confiante expectativa de um futuro abençoado. Olha o que diz Jeremias 31, do verso 29 ao 30. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotoaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotoarão. Havia um ditado popular em Israel naqueles dias: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embotoaram. Em outras palavras, os filhos sofreram juízo pelo pecado dos pais. Essa afirmação era baseada no que Deus havia dito no Sinai: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, verso 5. Não há dúvida de que isso está escrito no Velho Testamento, mas a glória de Deus, porque não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento. Estamos debaixo de uma nova aliança. O problema é que alguns crentes ainda vivem com base na velha aliança. E se vivemos como se estivesse na velha aliança, então continuaremos com medo, pois Deus disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. Embora hoje, na nova aliança, declare que todos os nossos pecados
foram punidos na cruz de Cristo, de forma que, para nós, não há mais nenhuma condenação. O Senhor Jesus já pagou o preço completo dos nossos pecados, dos pecados dos nossos pais, dos pecados dos nossos pais. Vivemos debaixo de uma nova aliança, onde Deus declara de que os nossos pecados Ele não se lembra. Lá em Hebreus 10, 17 diz assim: acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Essa é a principal cláusula da nova aliança. Ela foi estabelecida sobre essa premissa: o Senhor não se lembra dos seus pecados. Deus não nos trata mais baseado no pecado. Antes, Ele lida com você baseado no seu substituto perfeito, Jesus Cristo. Essa é a principal diferença entre as duas alianças. Na antiga aliança, o Senhor não se esquecia do pecado e por isso castigava os filhos e os filhos dos filhos. Se Deus se lembra, Ele julga, mas na nova aliança, Ele diz que de nenhum modo se lembra dos seus pecados. Você está vivendo debaixo de qual aliança? Todo crente hoje está, na verdade, na nova aliança. Mas, infelizmente, muitos vivem com a mentalidade de velha aliança. Eles vivem esperando o julgamento, o castigo e a maldição. Se nós lermos cuidadosamente o contexto de Jeremias 31, 29, veremos que Deus está dizendo exatamente a partir do verso 31. O Senhor diz que a nova aliança iria colocar um fim ao fato de pais pecarem e os dentes dos filhos ficarem embotoados, colhendo as consequências e o juízo da iniquidade dos pais. Olha só, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu havendo desposado, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não se ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as iniquidades dos seus pecados, jamais me lembrarei. Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Aqueles dias que se refere ao verso 29 são dias da nova aliança. Nos dias de Jeremias era uma promessa, mas hoje vivemos a plenitude dessa realidade do Novo Testamento. Precisamos ensinar os irmãos que não precisamos temer maldições hereditárias, porque estamos na nova aliança. Na cruz do Calvário, o Senhor viu que tudo estava consumado. Naquele momento, Ele disse que tinha sede. Ele disse isso para que se cumprisse a Escritura. Deram-lhe, pois, vinagre para beber. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeceram de vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Lá em João 19, verso 28 e 30. A profecia de Jeremias falava de uvas verdes que embotavam os dentes. Na cruz lhe deram vinagre, e também embotava os dentes. Ao beber do vinagre, ele estava cumprindo a profecia de Jeremias. Quando bebeu do vinagre, ele tomou sobre si a maldição que pertencia aos filhos por causa do pecado dos pais. Ele tinha sede da nossa liberdade. Ele tinha sede de nos libertar da maldição dos nossos antepassados. A semeadura e a colheita. A segunda coisa que destrói a nossa expectativa confiante de coisas boas no futuro é o princípio da semeadura e colheita do pecado.
Mais uma vez, eu tenho que dizer que esse princípio está na Bíblia, mais especificamente no Velho Testamento. Porque os que semeiam vento e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comerão os estrangeiros. Oséias, capítulo 8, verso 7. A ideia da semeadura é que um dia teremos a colheita. Logicamente, colheita sempre será muito maior que a semeadura. Davi semeou adultério de forma secreta, mas os seus filhos depois o fizeram publicamente. Ele matou o marido de uma mulher, mas depois o seu filho favorito foi morto. Isso é colheita. Em Daniel 6, temos a história dos satrapas que perseguiam Daniel e fizeram com que o rei o condenasse, porque ele estava orando a Deus. Por causa disso, Daniel foi lançado à cova dos leões, mas por fim livrado por Deus. Depois, os acusadores foram lançados na cova dos leões, e não somente eles, suas esposas e filhos. Isso é colheitas. Eles pecaram sozinhos, mas toda a família sofreu prejuízo. Veja que todos esses exemplos são do Velho Testamento. A lei da semeadura e colheita é do Velho Testamento, mas ainda se aplica ao mundo, para as pessoas que vivem sem Cristo. O que elas semeiam, elas colhem, seja bem ou mal. Nessas circunstâncias, como poderia viver de ter uma expectativa positiva do futuro, se a ameaça estava sempre na cabeça deles? Ninguém sabia o quanto tinha semeado. Por isso viviam resignadamente, esperando a terrível colheita dos pecados, como diz Hebreus 10, 27. Eles viviam com uma certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Deus realmente disse que, se semeasse, nós colheríamos. Mas quando Deus disse isso? Na velha aliança. Na nova aliança, não existe mais colheita do pecado. Preste atenção, eu não estou dizendo que não há consequências para o pecado. Evidentemente, todo pecado tem consequência, mas não estamos mais sujeitos a uma colheita. A colheita é muito maior que a consequência do ato. A colheita é a maldição. Além disso, nunca sabemos quando será a colheita, mas a consequência normalmente é imediata. Se você, por exemplo, vive mentindo e enganando as pessoas, você não terá amigos. Isso, porém, não é uma colheita, mas a consequência do seu pecado. Qual seria a colheita? Se você mentiu para o mundo, centenas mentirão para você. Se você enganou uma dezena te enganariam. Em aspectos, a colheita é diferente das consequências. As consequências são quase sempre imediatas. Algumas vezes podemos escapar delas. Se você rouba no supermercado, pode ser pego e preso. Isso é consequência. Mas é possível que você roube e não seja pego. Qual seria a colheita? Seria o exemplo: eu teria roubado R$1.000 e ser roubado em 100 mil. A consequência é parecida com a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade em direção oposta. Colheitas acontecem num tempo imprevisível. São sempre maiores que a semeadura. Esta é a era da velha aliança. Qualquer pegasse, alguém semeasse, colheria muitas vezes mais. No entanto, não existe nenhum verso no Novo Testamento que diz que nós colhemos o pecado que semeamos. Na nova aliança, o princípio da semeadura é colheita. Nunca é usado para comportamento moral. Mas existe a semeadura e a colheita no Novo Testamento? Sim, tanto que o Senhor Jesus quanto Paulo ensinaram. O Senhor Jesus disse nos seus evangelhos que nós semeamos a palavra. Eu estou semeando a palavra de Deus agora. Isso significa que um dia eu verei uma colheita de gente transformada, verei bênção na vida dos irmãos, verei uma colheita de glória de Deus. Minha semeadura pode ser pequena, mas a colheita com certeza será tremenda. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeou a palavra. Marcos capítulo 4, verso 13 e 14. Quando eu semeio a palavra, eu não fico desencorajado,
mesmo que não veja a colheita no momento. O fazendeiro não espera colher a semente no mesmo dia em que foi semeada. Nos evangelhos, a semeadura é da palavra, mas nas epístolas, a semeadura tem a ver com oferta. Paulo diz que semeamos dinheiro, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que semear, isso também ceifará. Gálatas 6, capítulo 6, versos 6 e 7. O contexto da semeadura que Paulo se refere é fazer participante de coisas boas, aquele que nos instrui na palavra, tudo que se refere a ofertar. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 ao 7. Mais uma vez, o contexto da semeadura e colheita é a oferta. Se ofertarmos com alegria, a promessa é que colheremos. Em sua graça, o Senhor proveu em meio para prosperarmos tremendamente. Basta semear o nosso dinheiro. Na cruz, o Senhor Jesus mudou todas as coisas, porque hoje não somos mais esperando colheita dos nossos pecados, porque não vamos mais colher os nossos pecados dos nossos pais e antepassados, simplesmente porque hoje vamos colher coisas boas que o Senhor semeou na cruz. O Senhor tomou todas as nossas semeaduras na cruz, para que nós hoje desfrutemos das colheitas que são deles. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, e um semeador e o outro ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. João 4, 37 e 38. Um é o semeador, o outro é o que colhe. Hoje, estamos colhendo semeaduras que foram feitas pelo Senhor Jesus. Ele obedeceu, mas nós somos abençoados por causa disso. Ele é o herdeiro, mas nós tornamos parte da herança dele. Essa é a graça, colher o que nunca poderíamos ter semeado. A lei e a maldição hereditária, quando os filhos colhiam o que não tinham semeado, nesse caso, porém eles escolhiam coisas ruins. Não plantaram, mas iriam colher mesmo assim. Nesse tempo da graça, continuamos colhendo o que não plantamos, mas apenas bênçãos. Não há mais maldição. Como disse e volto a repetir, colheita é diferente das consequências. Se eu fumo, eu desenvolvo um câncer no pulmão. Isso é consequência, não é colheita. A colheita tem um aspecto de imprevisibilidade. Quando as coisas ruins acontecem a um crente, alguém sempre diz: não sabemos o que esse irmão semeou no passado. O princípio da semeadura é a colheita. Não gera fé, mas condenação. Esse princípio tem sido usado para roubar dos irmãos o capacete da salvação. A verdade é que, mesmo que o seu passado seja tenebroso e escuro, depois que lavado pelo sangue, você não terá passado, não terá nenhuma colheita para temer. No Velho Testamento, a colheita não era algo final. No Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Isso é impressionante, pois a lógica seria semear lágrimas, colher uma cachoeira de prantos. Mas em vez disso, colhemos alegria. Olha, os que com a lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, versos 5 e 6. Porque a lei da semeadura mudou aqui, pastor, por causa do verso 1, que diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo, de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso se refere a Jesus, que restaurou a nossa sorte na cruz. Ele tomou sobre si o nosso cativeiro, no Getsemane, aquele que verdadeiramente se fez livre, se fez cativo para nos libertar. Esse povo de Sião, que teve a sorte mudada, mesmo quando semeia com lágrimas, não colhe o que semeou, mas colhe algo positivo.
algo bom. Isso é a loucura do Evangelho. Podemos esperar bênçãos no futuro, porque estão colhendo o que Jesus plantou. Acorde a cada manhã com a expectativa confiante de que coisas tremendas estão por vir. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da salvação, a esperança da salvação. A esperança da salvação é aquela expectativa confiante de que coisas boas estão por vir por causa da nossa salvação. Aqueles que não acreditam que podem ter certeza da salvação vivem sempre com medo do amanhã. Mas mesmo os que creem na certa certeza da salvação podem se sentir inseguros por causa de algum ensino de semeadura e colheita. Se colhemos o que plantamos, que esperança há para nós? Se herdamos a maldição dos nossos antepassados, como viveremos em paz? Hoje, porém, o seu coração será cheio da esperança da salvação. Você será feliz e tudo irá bem. Aleluia, Pai. Obrigado pela tua palavra. Que essa palavra gere vida no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que eles tenham revelação que nós não temos nada mais com o pecado e não vamos colher maldição, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham revelação dessa palavra. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Deus te abençoe, em nome de Jesus.